teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: espera aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei, e a tua descendência será como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceu a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Pai, graças te damos pela tua palavra, pois a tua palavra é palavra de vida eterna. A tua palavra é palavra de salvação. A tua palavra é palavra de milagres. Ó Deus eterno, tenha liberdade de operar, Senhor, nesta noite, continuando a tua operação, a operação do teu ministério, né, em nossas vidas, ó Pai. Enquanto nós estivermos ouvindo a tua palavra, o Senhor tem a liberdade de agir no nosso meio. E eu creio, Pai, em curas nessa noite. Eu creio em milagres acontecendo ainda nesta noite. Porque, Pai, nós estamos na tua presença. É o melhor lugar que nós poderíamos estar, é na tua presença. E obrigado, Pai, por este momento, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor. Aleluia! Deus é bom. Creia que Deus está trabalhando, meu amado. Enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, você vai receber essa palavra, você vai deixar essa palavra descer para o seu coração. Deixe que essa palavra tenha poder de fazer um milagre na tua vida nessa noite. O nosso Deus é Deus de milagre. Em nome do Senhor Jesus, em cuja presença nós estamos na presença do Todo-Poderoso. O nosso Deus, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador, o médico dos médicos, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, porque não há como estar na presença do Senhor e nós não recebermos aquilo que nós necessitamos, porque o nosso Deus é bom. Se há algo que Deus tem prazer, é nos abençoar, é
é nos galardoar, é nos visitar com a bênção específica, porque é assim que Deus age. Mas nós temos que crer. Nós somos desafiados todo dia a crer cada vez mais em Deus. Nós somos desafiados a todos os dias a confiar no Senhor. Vivemos um mundo cheio de doença, de violência, de maldade, de insegurança, tantas e tantas outras coisas. Ai de nós, se não agarrarmos com Deus, se nós não colocarmos a nossa fé, a nossa confiança totalmente no Senhor. E quando nós olhamos para um texto igual este, como isso tem que falar conosco? Olhamos para este homem, que nós, a própria palavra do Senhor diz que é o nosso pai da fé, é o nosso pai espiritual, Abraão. Abraão que foi chamado por Deus, e quando ele é chamado por Deus, ele deixa os seus parentes, ele deixa a sua parentela para atender o chamado do Senhor. Todos nós, um dia, atendemos o chamado de Deus. Eu não sei aonde você estava quando Deus te chamou. Eu sei muito bem onde eu estava. Eu estava lavando louça quando Deus me chamou. E quando Deus te chamou, quando Deus me chamou, nós deixamos tudo para seguir o nosso Deus. E assim foi com o nosso pai Abraão. Quando o Senhor o chamou, ali na terra do Ur dos Caldeus, Abraão abandonou tudo para seguir o chamado de Deus. E quando Deus nos chama e nós atendemos esse chamado, Deus é fiel para nos sustentar. Glória a Deus. O nosso sustento vem de Deus. A nossa provisão vem de Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos aqui neste mundo, durante a nossa estada aqui neste mundo, é do Senhor que vem o nosso socorro. Nós temos que sermos cada dia da nossa vida mais e mais e mais dependentes de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Aprenda a depender de Deus. Se Deus te chamou, meu querido, com certeza Ele é fiel para te sustentar em todas as suas necessidades. Deus chama Abraão, que até então chamava Abrão, mas Deus muda o nome daquele homem. Deus diz: olha, você a partir de agora vai chamar Abraão. Abraão quer dizer pai de multidões, e Abraão não tinha sequer um filho, e Deus faz uma promessa para Abraão. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Glória a Deus. Aleluia! Todos nós temos promessa de Deus sobre a nossa vida. Umas já foram cumpridas, outras estão sendo cumpridas, e outras serão cumpridas na eternidade. Mas nós somos um povo da promessa. Nós temos promessa do Senhor. E Deus faz promessa para aquele homem, de que ele haveria de ser pai de multidão. Meu amado, e esta promessa passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E cadê a promessa? Cadê a promessa? Talvez você está pensando: ô pastor, está acontecendo isso comigo. Eu tenho uma promessa e o tempo está passando, essa promessa não está sendo cumprida, ainda não aconteceu. Meu amado, continue. Continue na fé. Continue declarando. Pensa bem a situação de Abraão, o quanto era até mesmo humilhante. Quando Abraão passava, as pessoas diziam assim: lá vai o pai da multidão, lá vai o pai de multidões. E as pessoas pensavam: pai de multidões? Ele nem sequer tem um filho. Nem sequer tem um filho. Muitas vezes o diabo, as pessoas olham para nós e nos criticam pelo fato de sermos crentes em Cristo Jesus, e dizendo assim: olha lá, é crente, mas está em dificuldade, está passando por algum tipo de problema, e as pessoas aproveitam isso para até jogar na nossa cara. Você não é crente não? Né? Meu querido, com Abraão não foi diferente não. O tempo foi passando, até que Abraão decidiu lá por escutar a sua esposa, a ter um filho com a concubina da sua esposa. Mas chegou um momento que aquela mulher disse: eu não quero o filho da escrava junto com o meu filho, ela não vai herdar junto com o meu filho. E Abraão, que já tinha deixado os parentes para trás, Abraão de repente se vê obrigado a mandar o seu filho Ismael embora.
para o deserto da Arábia. Nisso Abraão já havia tido um problema. Abraão não, os pastores de Abraão, com os pastores de seu sobrinho Ló. Então Abraão teve que separar de Ló. E de repente, o tempo passa, Isaac nasce, o filho da promessa. Aquele que Deus havia dito que haveria de ser a sua descendência. Chega Isaac depois de 25 anos. Meu amado, aquilo que não cumpriu na tua vida no ano de 2012, começa a declarar. Abraão, eu creio que muitas vezes ele até pensava, as pessoas criticavam pelo fato dele não ter nenhum filho. Não liga não, começa a declarar o que você é em Deus. A minha promessa está chegando. Aquilo que eu tenho buscado no Senhor e aquilo que Deus tem prometido para a minha vida está chegando. Está chegando. Em o nome do Senhor Jesus, não desista, porque a Bíblia diz que Abraão não desistiu. Abraão se fortalecia cada vez mais, glorificando a Deus. Independente da nossa situação, nós temos que estar glorificando ao Senhor. Nasce Isaac, eu creio uma criança linda, era tudo que Abraão queria, já na sua velhice. Mas lá um belo dia, Isaac ouve a voz do Senhor. O Senhor disse: Abraão! Abraão era pronto a atender a Deus. Como nós precisamos de aprender com o nosso Pai da fé, a sermos obedientes, a estarmos com os nossos ouvidos abertos para as coisas espirituais. Abraão não tinha dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Todas as vezes que Deus falava com Abraão, ele podia dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Ele não dava desculpa não. Mas hoje não dá. Mas hoje não dá para eu ir no culto. Hoje não dá para eu fazer isso. Hoje não dá para eu fazer aquilo. Abraão não dava desculpas. Abraão sempre dizia a Deus: eis-me aqui, eis-me aqui. E aí Deus vem. Eu estava nessa tarde pensando em Abraão, pensando assim: puxa, Abraão, separa da sua família, afasta do seu sobrinho Ló, afasta do seu filho com a escrava. E agora Deus aproxima dele e diz para ele: Abraão, ele diz: eis-me aqui, toma o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, o filho que você ama, e eu quero que você toma ele e vai ao Monte Moriá, e ali eu quero que você ofereça a ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quando Deus pede Isaac em holocausto, meu querido, é tão forte isso que a palavra holocausto, ela vem do grego, que holos quer dizer inteiro, caustos quer dizer queimar. Deus estava pedindo a Abraão: Abraão, eu quero que você leve o teu filho e o queime em sacrifício a mim. Abraão sabia muito bem o que era o holocausto. Abraão veio da terra do Ur dos Caldeus e lá praticava sacrifício humano. As terras vizinhas praticavam sacrifício humano. Então, quando Deus pede aquilo para Abraão, não era nenhuma novidade. Abraão sabia que Deus estava pedindo o seu filho, o filho da promessa, para que fosse oferecido
Mas Deus falou com Abraão. O que Abraão fez? Levantou de madrugada. De madrugada. Aleluia. E ele arruma o jumento, arruma tudo que precisava para o holocausto, porque ele tinha em mente: eu vou sacrificar Isaac. Agora nós podemos pensar a situação de Abraão com a sua esposa. Cada um pode pensar o que bem entende, porque a palavra não fala nada, né? Eu creio por mim que Abraão não teve nem coragem de falar com Sara, porque a mulher é mais emotiva, né? Porque ele sabia que Deus ia ressuscitar o seu filho. Não sei, a Bíblia não diz, né? Mas ele levanta de madrugada, chama o seu filho, chama 2 empregados, arruma o necessário, leva um cutelo, porque o holocausto tinha que pegar o animal, amarrar, colocar em cima do altar, cortar a garganta, até esvair todo o sangue no altar. E depois tinha que cortar o animal em pedaços e colocar em ordem sobre o altar. É algo muito forte. Meu amado, é algo tremendo quando você para pensar, porque Abraão tinha sentimento como você. Aleluia. O próprio Deus diz: olha, Abraão, pega o teu filho que tu amas, esse que você ama, é esse que eu quero. Ele tinha convicção no seu, isso é fé, meu querido. Ele tinha convicção que mataria o seu filho, mas ele não voltaria sozinho para casa. Ele levaria Isaac, ele sacrificaria Isaac e ele voltaria com Isaac, porque Deus era poderoso para ressuscitá-lo no meio das cinzas. Aleluia! Se isso não é fé, eu te pergunto: o que é fé? É essa fé que precisa ser gerada no teu coração, meu querido. É essa fé que agrada o nosso Deus. Amém, aleluia. E Abraão então pega a madeira, o lenho, coloca nos ombros de Isaac. E quando Isaac vai caminhando em direção ao monte, e carregando sobre si a lenha, o lenho, aquilo ali, meu querido, tipifica Jesus indo para a cruz, levando nos seus ombros a cruz do nosso pecado. Tipifica. Isaac naquele momento era o tipo do Senhor Jesus Cristo. Ele estava diante do seu pai Abraão, levando a madeira com a qual queimaria o seu corpo. Jesus fez isso. Só que para Isaac houve um substituto, mas para Jesus não. Para Jesus não houve substituto. Isaac vai na frente do seu pai, e o seu pai com o cutelo na mão, o seu pai com fogo na outra mão, o fogo, e eles caminham em direção ao sacrifício. E aí eu fico pensando, há uma controvérsia muito grande a respeito da idade de Isaac. Eu gosto de pensar que Isaac, nessa época, pelo que a gente lê, ele tinha uma idade assim, quase que do Wesley. Ele tinha condições de revoltar contra o pai naquele momento. Chega ali, Abraão amarra Isaac. Isaac já sabe, mas antes de amarrar Isaac, quase chegando ao Monte Moriá, olha para o pai e fala assim: pai, eis aí o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Cadê o carneiro? Porque Isaac sabia do sacrifício. Ele não conseguiu entender onde está o carneiro. Mas aquele homem cheio de fé, ele disse: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Você crê que Deus vai prover essa necessidade sua? Você crê, meu querido? Em nome do Senhor. Mas quando chega ali, que Isaac é amarrado, o entendimento chega em Isaac. Ele era o próprio carneiro. Ele era o próprio sacrifício. E ele coloca o filho ali sobre o altar. Pega o cutelo. Pensa o seu filho numa situação dessa. Terrível. Mas a obediência de Abraão Abraão foi ao extremo da obediência. Ele pega o cutelo para descer na garganta do seu filho, que era necessário que o sangue saísse, que saísse todo o sangue do corpo, para que depois ele colocasse fogo sobre a lenha. Aí o anjo do Senhor bradou, o
na garganta de Isaac, o anjo do Senhor. E é interessante, eu já disse isso em outras mensagens, quando aparece o anjo, a palavra anjo do Senhor, escrito em letra maiúscula, a palavra anjo, meu querido, é uma teofania, é uma aparição, isso aqui é uma aparição ou manifestação do próprio Deus, só que não na sua real essência, porque a Bíblia diz que ninguém vê Deus e permanecia vivo, né? Mas era uma manifestação do próprio Deus, o próprio Deus naquele lugar ali dizendo: Abraão, Abraão. E Abraão diz: eis-me aqui. E ele diz: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, por quando não me negaste o teu filho, o teu único filho. É esse tipo de atitude que Deus espera de você, Deus espera de mim. Meu amado, nós temos que ir muitas vezes ao extremo para que o milagre possa acontecer. Não é qualquer pedrinha no caminho que vai te impedir de servir a Deus, não. Não é qualquer pedrinha no caminho que vai te impedir de avançar, meu amado. Deus disse: olha, eu sei agora que você me tem. Eu sei, você não vai matar o seu filho. E Abraão, e a palavra do Senhor diz que Abraão, ele levantou os olhos e ele viu atrás um carneiro preso pelos chifres. Esse carneiro, provavelmente, pela localização dessa época, seria um carneiro selvagem. Mas o carneiro estava lá esperando o momento. Deus fez com que... Não, Abraão não levou o carneiro da sua casa. Ele estava lá, foi preparado pelo Senhor. Mas aquele carneiro já estava apontando que haveria de chegar um dia que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, haveria de morrer para pagar pelo seu e pelo meu pecado. Mas a Isaac houve um substituto na vida de Isaac. Meu amado, nós não precisamos de chegar ao extremo, porque há um substituto para nós. E esse substituto, ele é advogado, ele é o nosso advogado. Jesus Cristo, ele é a nossa salvação, ele é a nossa esperança. E então, quando Abraão olha ali e vê aquele carneiro, a Bíblia diz que Abraão pôs o nome, ou primeiramente Abraão ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Wesley, pensa o alívio de Isaac. Eu creio que se Isaac fosse fervoroso, ele passou a ser muito mais. Porque ele viu que naquele momento um substituto havia ocupado o lugar dele. Jesus Cristo estava apontando já para Jesus que nós não vamos enfrentar a morte eterna, porque houve um substituto, houve alguém que pagou o preço por nós. Nós não vamos enfrentar o inferno, porque houve um substituto que pagou o preço por nós ali na cruz do Calvário. Interessante que Abraão ficou caminhando 3 dias. 3 dias Abraão caminhando para levar o seu filho. E esse número 3 na palavra de Deus, ele é um número simbólico. Fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse número também fala da onipresença de Deus. Deus está presente em todo lugar. Nós estamos aqui, Deus está presente. Nós estamos na nossa casa, Deus está presente. Não há um lugar, meu querido, aonde estiver um crente em Cristo Jesus, a sua presença está lá. A sua presença. Porque a presença de Deus está dentro de nós. O Senhor é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que tem poder de reverter toda e qualquer situação na sua vida. Amém? E então Abraão oferece o cordeiro. E Deus, veja bem o versículo 15. Outra teofania, o anjo do Senhor, ele brada pela segunda vez e ele disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quando fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. A obediência de Abraão fez
com que a bênção do Senhor chegasse a você, chegasse a mim. Meu querido, começou tudo em Abraão. O homem que, quando ouviu a voz do Senhor, ele deixou tudo para trás para seguir a voz de Deus, para obedecer o chamado do Senhor. Você tem um chamado. Hoje nós falamos na EBD que ninguém que está no corpo, meu querido, é inútil. Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós também temos um chamado de Deus para uma obra específica. Portanto, é importante que o crente se encontre no corpo de Cristo. Você tem função. Nós somos comparados como membros, e no corpo todos os membros, eles precisam de funcionar. Todos os membros. A nossa saúde depende do funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo, de todos os membros. Então você é importante na obra. Você é importante. Às vezes você está pensando, mas para que, pastor, eu não sei fazer nada? Meu amado, você é importante. A Bíblia diz que até aqueles membros que a gente acha mais indecorosos do nosso corpo são aqueles que nós cuidamos melhor. Então você tem o seu valor. Você tem o seu valor. Então quando você ouvir a voz do Senhor, obedeça. Obedeça. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos a obediência. Quando nós olhamos para Isaac, nós vemos a submissão de Isaac ao seu pai. E essas virtudes nós vemos claramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi obediente até a morte ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi submisso ao Pai. Chegou um momento terrível na vida de Jesus, que ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Porque Jesus era homem, ele estava sentindo aquele momento trágico que aconteceria com ele. Mas ele disse: todavia, faça a tua vontade. Então, meu amado, por mais difícil que seja o momento que você esteja atravessando, fala com Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade. Eu tentei tanto sozinho, Pai. Eu não fui em frente. Agora eu coloco a minha vida, eu coloco a minha família, eu coloco a minha casa, eu coloco tudo aquilo que o Senhor tem me dado nas suas mãos. Quantas e quantas coisas nós almejamos no ano de 2012 e elas não aconteceram, meu amado. Mas 2013 chegou. A vida no teu coração é esperança. A Bíblia diz assim: espera pelo Senhor, tenha bom ânimo, espera pelo Senhor. Porque muitas vezes o crente perde o ânimo. Mas não perde não, meu amado. Jesus é a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Este ano